Mês de janeiro é mês de lembrar as mulheres da importância da prevenção contra o câncer do colo de útero. E você vai ver também. Brasileiros com sintomas de Covid-19 enfrentam longas filas para fazer testes devido à falta de kits. Especialistas continuam os estudos para a administração de um spray nasal para o combate aos efeitos da propagação da Covid. O tempo de quarentena para quem está positivado com o vírus da Covid-19 mudou. O governo federal estuda alterar o programa Jovem Aprendiz para permitir que jovens de 14 a 24 anos sem matrícula escolar possam ser contratados. Nessa sexta-feira foi aberto oficialmente as competições do STU National, uma das principais competições de skates do Brasil, que acontece em Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, tempo abafado, quente em todo o sul catarinense. Os brasileiros com sintomas de Covid-19 enfrentam longas filas para fazer o teste devido à falta de kits. A Organização Mundial de Saúde ressalta que a testagem em massa é crucial para combater a pandemia, principalmente com o avanço das infecções pela variante Omicron. Apesar de ser o terceiro país em número de mortes atrás dos Estados Unidos e da Rússia, o Brasil é o país sul-americano que menos testa seus cidadãos para a Covid-19, segundo dados compilados pelo site Our World in Data. Só esse tipo de atitude já ajuda bastante a reduzir o número de casos. E a gente não tem visto isso desde o início. Nenhuma política de educação sanitária para evitar os casos e uma política muito tímida de incentivo à vacinação. Em média, nos últimos 7 dias, o Brasil realizou 0,23 exames da doença por 1.000 habitantes. Por outro lado, a Argentina aplicou 2,15 testes por 1.000 pessoas no mesmo período e o Uruguai realizou 3,88 testes por 1.000 habitantes. A demanda por exames aumentou nas últimas semanas e muitas farmácias e clínicas ficaram sem kits, já que seus estoques foram reduzidos com o avanço da vacinação no país. A importância total, todo mundo tinha que ser testado. Todo mundo, teste e vacina para todo mundo. Apesar de ser mais transmissível, os sintomas da variante Omicron são mais leves do que as variantes anteriores. Com isso, muitas pessoas se recuperaram da doença antes mesmo de serem testadas. A variante Omicron, ela dissemina muito mais rápido que as demais variantes. A gente está percebendo isso claramente com o índice de positividade dos testes, com o aumento expressivo do número de casos. Mas, felizmente, vai se confirmando que a variante Omicron, ela causa muito menos internação e muito menos casos graves. Especialistas continuam os estudos para a administração de um spray nasal para o combate aos efeitos e à propagação da Covid-19. Os cientistas da Universidade de Helsinki garantiram que o novo spray nasal é eficaz contra a Covid imediatamente após sua administração e pode permanecer agindo por pelo menos 8 horas. Segundo os pesquisadores, esse spray é um tratamento preventivo e não uma vacina. O uso pode ser útil para pessoas em que a proteção vacinal é insuficiente. Dependendo da situação da epidemia, também pode beneficiar indivíduos totalmente vacinados quando administrado antes de qualquer situação de alto risco. A substância desenvolvida pela equipe tem a capacidade de inativar a proteína spike do coronavírus e oferece proteção eficaz a curto prazo. De acordo com o estudo publicado, mesmo em casos de alto risco de exposição, protege logo após sua administração. A molécula TRISB92 neutraliza o SARS-CoV-2 e suas variantes de preocupação, incluindo a Delta e a Omicron. A administração de uma pequena dose protegeu 1.351 camundongos da infecção. Os resultados ainda precisam ser revisados por pares.
Também ainda são necessárias mais pesquisas antes que o produto possa ser usado em humanos. E só uma informação que acaba de chegar: o governador do estado, Carlos Moisés, colocou no seu Twitter oficial que testou positivo para a Covid-19. Ele está assintomático, sem problemas aparentes de saúde, mas, como ele mesmo informou, ele é testado constantemente para a Covid e hoje, agora à tarde, por volta das 5 horas, ele postou no Twitter informando que o seu teste deu positivo. Vai permanecer em isolamento por cerca de 5 dias até uma nova testagem. O tempo de quarentena para quem está positivado com o vírus da Covid mudou, passou de 10 para no máximo 7 dias. Alguns acham positiva essa ação do Ministério da Saúde, outros nem tanto. Suportar a quarentena tem sido uma das grandes dificuldades da pandemia para a maioria das pessoas. Muito difícil mesmo, porque eu não saía para nada. Foi difícil, né? Ficar em casa fechado, mas foi necessário. Foi bem triste, né? Ficar isolado da família, dos amigos, de todo mundo, mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Para que não contamine outras pessoas, né? Nossa, foi uma coisa muito complicada, quanto em saúde, psicologicamente, fisicamente. Foi uma coisa bem difícil. Eu achei que o isolamento é pior para a saúde. Você fica preocupado em sair na rua, aquilo vai curtindo a sua cabeça. Se eu encostar em alguém, eu vou ficar doente. Se eu pegar o trem, eu vou ficar doente. E o assunto voltou à tona após o Ministério da Saúde anunciar a redução do tempo de isolamento para pessoas que forem diagnosticadas com a Covid-19. Essa medida vale apenas para os assintomáticos e casos leves da doença. Antes, o tempo mínimo de reclusão era de 10 dias, mas agora o paciente poderá ficar isolado por apenas 5 dias. Mas para isso, terá que apresentar um teste negativo para o novo coronavírus. E se o teste for positivo, a pessoa só poderá sair do isolamento após 10 dias. Caso o paciente não consiga ou não queira fazer o teste, a recomendação é para que deixe o isolamento após 7 dias, se não tiver apresentado nenhum sintoma. Pacientes que apresentarem sintomas leves ou moderados também podem encurtar a quarentena, mas para isso, após o 5º dia, devem passar 24 horas sem febre e sem uso de antitérmicos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a mudança é baseada em critérios técnicos e segue protocolos que estão sendo adotados por outros países, como é o caso dos Estados Unidos. Agora mesmo nós vamos ampliar ainda mais a nossa política de testagens, nós vamos distribuir os testes rápidos até o final de janeiro. Nós podemos distribuir até 40 milhões de testes, incluindo os testes de RT-PCR, os testes rápidos. E para que essa política tenha sucesso, não depende só do Ministério da Saúde. Depende, sobretudo, de cada um dos 5.570 secretários municipais de saúde, os meus colegas, que fazem comigo o SUS ser cada vez mais forte, para que as pessoas que tenham sintomas possam buscar a atenção primária e realizar o teste e se identificar positivo e não for uma forma mais grave da doença, ficar em isolamento dentro das condições que já indicamos hoje. O presidente do CONAS, Carlos Lula, afirmou que a decisão deve ser acompanhada e é passível de reversão. Falou ainda que a medida foi ponto de divergência entre os secretários, que podem pedir revisão. Na opinião dele, a redução tem embasamento técnico, mas é questionável. E o ideal seria aguardar um pouco mais para fazer a mudança. E entre os especialistas, a diminuição no tempo de quarentena é motivo de polêmica. Alguns reclamam que falta embasamento científico, critérios técnicos. Outros temem ainda que com a variante Ômicron em circulação, o número de contaminações pode aumentar. Se nós temos diversas condutas para um mesmo problema, é possível que não tenhamos a certeza de nenhuma delas. Então, frente a esse cenário, junto com uma falta de cobertura vacinal no território nacional, caso seja reduzida a quarentena para 5 dias de uma forma geral, é possível sim que o nosso território fique mais vulnerável à transmissão de Covid. O infectologista acredita que a diminuição da quarentena reforça ainda mais a necessidade dos protocolos sanitários já bastante divulgados. Uso de máscaras, evitar aglomeração e higienização das mãos. É fundamental que, caso o médico prescritor opte por 5 dias de isolamento para o seu paciente, apesar das recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia,
é fundamental e imperativo que o paciente continue e redobre seus cuidados para não se aglomerar, para continuar usando máscara e também para utilizar álcool gel com maior frequência. Por que isso? Primeiro que a nossa população, como já dito, não está amplamente 100% vacinada. Segundo, que o grau de imunidade desse paciente pode vir a alterar o tempo de transmissibilidade da doença, ou seja, pacientes mais imunossuprimidos tendem a ter um maior tempo de transmissão da doença. Então, se adotado os 5 dias de uma forma geral para o território nacional, precisamos redobrar os nossos cuidados. A seguir, janeiro, mês de prevenção contra o câncer do colo de útero. O governo federal estuda alterar o programa Jovem Aprendiz para permitir que jovens de 14 a 24 anos sem matrícula de escola possam ser contratados. Se aprovada, a medida remove da lei o seu principal ponto. O governo também estuda flexibilizar as normas que obrigam as empresas que contratam esses menores aprendizes a ter cotas e também proporcionam o número de funcionários, além de atrelar a remuneração ao salário mínimo. O governo também estuda flexibilizar a norma que obriga empresas a contratar uma cota de aprendizes proporcional ao número de funcionários, além de atrelar a remuneração ao salário mínimo. O Brasil tem cerca de 461 mil jovens aprendizes, de acordo com o Ministério da Economia. Quase 50% deste grupo trabalha na indústria de transformação e no comércio. A principal função é de auxiliar de escritório ou assistente administrativo. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que um grupo de trabalho foi instalado em dezembro de 2021 para definir propostas de aperfeiçoamento do programa Jovem Aprendiz. A expectativa do Ministério do Trabalho é que o grupo termine o debate em março. A próxima reunião está agendada para o dia 18 de janeiro. A Lei do Aprendiz foi sancionada em 2000, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e determina que empresas de médio e grande porte reservem vagas para adolescentes e jovens. A cota de vagas é de no mínimo 5% e de no máximo 15% do quadro de funcionários. A legislação prevê a anotação na carteira de trabalho, além da matrícula e frequência do aprendiz na escola. Fazem parte do programa jovens entre 14 e 24 anos. Em 2021, mais de 60% dos aprendizes contratados tinham menos de 18 anos. Todo mundo está sentindo no bolso as marcas do aumento dos produtos da cesta básica nos últimos meses. Dos 377 itens da cesta básica do brasileiro, mais de 80% deles tiveram aumento. Do total de 377 itens da cesta de consumo do brasileiro, com renda familiar entre 1 e 40 salários mínimos, 331, ou seja, quase 88%, aumentaram de preço. Somente 39, pouco mais de 10%, ficaram mais baratos. Entre os alimentos, destaque para a alta do pó de café, que ficou 50% mais caro. Quem comprou mandioca e açúcar refinado também pagou 48% mais. Os combustíveis também fizeram papel de vilão no ano passado. O preço do etanol, por exemplo, acumulou alta de mais de 62%. A gasolina aumentou 47,5% e o óleo diesel subiu 46%. Já abastecer com gás veicular ficou quase 39% mais caro. Outro derivado de petróleo que pesou no bolso do consumidor foi o gás de cozinha, com alta de quase 37%. E que todas as mulheres devem fazer o seu preventivo de câncer de colo de útero uma vez por ano, já é bem falado constantemente.
Mas a baixa procura por testes durante a pandemia fez com que muitos especialistas do assunto chamassem a atenção para o Janeiro Verde, uma campanha que visa conscientizar as mulheres sobre a importância desse cuidado. Janeiro é o mês de campanha de prevenção ao câncer de colo de útero, uma doença que atinge centenas de mulheres por ano, mas que tem prevenção. Infelizmente, é a terceira causa de câncer em mulheres no Brasil e é a quarta causa de óbito por câncer em mulheres no Brasil. Isso é muito triste porque o câncer de colo de útero é um câncer que tem prevenção, com vacina e exames de rotina. Essa prevenção está disponível na rede pública e na rede privada. O preventivo é recomendado para as mulheres entre 25 a 65 anos, pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos. O câncer é transmitido pelo vírus HPV por meio da secreção. Esse é o aparelho reprodutor feminino. Aqui a gente pode visualizar os 2 ovários, o útero, o canal vaginal. E a divisão entre o canal vaginal e o útero é chamada colo de útero. É nessa região que vai se desenvolver os tumores de colo de útero. Doença sexualmente transmissível não é apenas do homem para a mulher. É uma doença que pode ser transmitida do homem para a mulher, da mulher para a mulher, do homem para o homem, da mulher para a mulher. O câncer de colo de útero atinge cerca de 16 mil mulheres por ano no Brasil. Por ser uma doença silenciosa, cerca de 40% das pacientes vão a óbito. No início, o câncer de colo de útero não tem sintomas, mas com o decorrer do tempo pode apresentar alguns sinais de alerta. Dor abdominal, embaixo do ventre, dor após a relação sexual, sangramento vaginal fora do ciclo menstrual, sangramento vaginal após a relação sexual. Porém, esses sintomas só aparecem quando o tumor já está avançado e por isso que é muito importante fazer o exame de rotina. A melhor prevenção é a vacina contra HPV, oferecida às meninas de 9 a 14 anos e para os meninos entre 11 e 14 na rede pública de saúde. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele é um vírus extremamente prevalente na população. Então, a partir do momento que um adolescente ou um adulto inicia a atividade sexual, a chance dele ter o contato com o vírus já na primeira relação é altíssima. Portanto, o ideal é que a gente vacine as crianças, para que quando elas estejam adultas e forem iniciar a atividade sexual, elas já estejam protegidas. A seguir, primeiro dia de competições agitam a pista de skate em Criciúma. Nesta sexta-feira foi aberta oficialmente a competição do STU National, uma das principais competições de skate do Brasil, que acontece neste e no próximo final de semana aqui em Criciúma. Criciúma, mais uma vez, é a cidade escolhida para a abertura do STU National, competição que abre a temporada do calendário de circuitos nacionais de skate. Os fãs poderão se deliciar com as primeiras manobras em 2022 dos principais skatistas do Brasil. A ideia é essa mesmo, que a gente sempre vem aqui para Criciúma, que seja sempre essa abertura do calendário nacional. A cidade é muito bacana, assim, a prefeitura realmente abraçou o projeto. Aqui tem 2 pistas excelentes a nível internacional. Então a gente fica muito feliz de estar aqui na cidade
e que seja assim por muitos e muitos anos. E mais uma vez, Criciúma se transforma na capital nacional do skate, com direito até a medalhista olímpica. A modalidade street é a primeira a entrar em cena na etapa e entre as estrelas Raíssa Leal, que não só garantiu o título da cidade catarinense no ano passado, como também trouxe uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, estar em Criciúma é sempre uma honra, a torcida é muito da hora daqui e de estar abrindo o ano de 2022 aqui de novo, porque 2021 foi a mesma coisa, abrimos aqui. E de estar todo mundo reunido, andando de skate, se divertindo, aprendendo manobras novas aqui. É sempre muito legal. E a também já consagrada bicampeã mundial, Pamela Rosa. E é muito bom, a gente é muito família de skate, sabe? Então o que tiver de competição, o que tiver de eventos que possam ajuntar todos nós, a gente vai estar presente, sabe? E foi um ano de 2021 muito bom, não só para nós, mas também para o skate, uma evolução muito grande, tanto como muitos atletas, muitos jovens começando a dar de skate, e também a cena do skate aumentando muito. E é muito gratificante para a gente começar o ano aí em janeiro, primeira competição aqui em Criciúma. Ao todo, serão 2 finais de semana de muita competição. O evento acontece no Parque Municipal Prefeito Altair Guide, que hoje contempla uma das melhores e principais áreas de skate do Brasil. Raíssa e Pamela são apenas algumas das 18 skatistas já confirmadas para a etapa. O street masculino também promete. No total, são 50 skatistas confirmados, entre eles João Lucas Alves, campeão de Criciúma em 2021. A gente tem muitos nomes incríveis, assim, o skate brasileiro é realmente referência mundial, são os tops do mundo, eles estão aqui presentes. A gente tem algumas pessoas, alguns skatistas que são daqui de Santa Catarina também, que são grandes promessas. Na próxima semana acontece a etapa nacional da modalidade parque, com a presença do também medalhista olímpico catarinense Pedro Barros. O STU celebra a essência do skate, promovendo as principais competições de street e parque da América Latina e do mundo, com os maiores nomes da atualidade. A primeira etapa do circuito poderá ser assistida através das redes sociais do evento em tempo real. E hoje o bairro da Juventude levou suas crianças da colônia de férias agora à tarde. A Raíssa e a Pamela e os outros skatistas fizeram a festa com a gurizada. Realmente um grande evento, uma grande estrutura aqui para nossa cidade. E agora vamos às matérias que foram destaque nessa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, de acordo com o IBGE, ainda a indústria nacional sente os efeitos da primeira onda da pandemia, deixando a produção industrial fora dos padrões até o momento. A produção industrial brasileira recuou 0,2% na passagem de outubro para novembro de 2021. Segundo o IBGE, com o resultado, o setor amargou o 6º mês seguido de perdas, período em que a atividade acumula queda de 4%. A AMA precisa de ajuda para a construção de mais 2 salas para atendimento dos alunos. A gente está atendendo 195 crianças, tá? E temos 180 na fila de espera. Então é igual, sabe? É o dobro que está na fila de espera. Então, a nossa preocupação junto, com a direção e a diretoria é realmente a gente se preocupar com a prevenção. Terça-feira, empreender nem sempre é fácil, mas com a ajuda certa, os brasileiros começam a sair da informalidade e estão partindo para o microempreendedorismo individual. O primeiro passo da pessoa é ser um microempreendedor individual. Ela vai obter o CNPJ e com isso ela vai ter diversos benefícios que a pessoa na informalidade não tem. Moradores de Criciúma já podem ter acesso ao carnê do IPTU 2022. Já está disponível no site da Prefeitura de Criciúma a possibilidade de emissão do carnê de IPTU, refrisando a tua fala, cota única em até 25 de fevereiro e também já está parcelado, com parcelas mínimas de R$100. A administração já fez o lançamento, já está disponível também para emissão parceladamente. Quarta-feira, agentes de saúde de todo o país estão recebendo treinamento específico para a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças. O treinamento realizado pelo Programa Nacional de Imunização, junto com o laboratório Pfizer, apoiou o estado do Amazonas com relação
a todo o trabalho que deve ser realizado com a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos. O Próspera já sabe quem vai enfrentar na primeira rodada do Catarinense da Série A. O time da raça é o representante da cidade na elite do estadual. Quinta-feira, segundo o Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de Covid-19 diagnosticados no país já são da variante Omicron. Apesar disso, o ministro garantiu que a cobertura da vacinação da população brasileira faz com que o grande número de casos não provoque um aumento de internações e mortes. Mas ele diz que ainda é cedo para ter certezas sobre a variante. Criciúma abre as portas para o mundo do skate. A cidade é muito bacana, assim, a prefeitura realmente abraçou o projeto. Aqui tem 2 pistas excelentes a nível internacional. Então a gente fica muito feliz de estar aqui na cidade e que seja assim por muitos e muitos anos. E com essas informações a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de sexta-feira, cuidado com a chuva e até segunda.